22:15. Diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Irmãos, a Bíblia nos fala a respeito de pecados e normalmente quando a gente pensa em pecado, às vezes a gente acha que Deus diz o não porque Ele é um Deus mau, que quer o nosso mal, mas quando nós estamos responsáveis por uma criança pequena e ela quer colocar o dedo na tomada, você sabe que aquilo vai prejudicar aquela criança. A gente, sabendo, tendo senso de responsabilidade, a gente vai tentar alertar essa criança para que ela não se machuque. Da mesma forma, é Deus, com os mandamentos dele também: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. E todos os mandamentos que Deus nos manda é para o nosso próprio bem, mesmo que a gente acabe erroneamente achando que é porque Deus é um Deus maldoso. Pelo contrário, porque todos os pecados que nós cometemos ofendem alguém, ou a gente mesmo, nosso próprio corpo, ou nos distancia de Deus, ou afeta o nosso irmão. E é interessante aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Aqui nessa passagem, você já tem comido do fruto proibido, já tem dado o fruto a Adão, e ele também já tem provado. E quando eles percebem o erro que eles tinham cometido, Deus chega para Adão, para o homem, e diz assim: onde tu estás? Você percebe que logo depois do pecado de Adão, ele não diz o que foi que você fez, ele diz onde você está. Porque todo pecado que nós cometemos, ele nos distancia de Deus. Se eu estou aqui na presença de Deus para eu conseguir cometer um pecado, eu tenho que me distanciar dele. E Deus, ele tem essa preocupação conosco, não é porque o ego dele precisa da nossa adoração, porque a Bíblia vai nos falar que se a gente não adorar, as pedras clamarão, a própria criação dele vai fazer. E Deus realmente não quer que a gente faça por pressão ou porque ele nos coloca um mandamento, não. Ele quer que nós façamos por senso de prazer e não por senso de obrigação. A Bíblia fala que assim, maridos, amai-vos as vossas esposas. Mas imagina, se o seu esposo chega para você e diz assim: fulano, eu te amo. Aí quando você vai se alegrar, quando você vai sorrir, ele diz: também Deus mandou, né? Tenho que ficar casado com você pro resto da minha vida, fazer o quê? Estraga tudo, né, irmãos? Então, assim, a Bíblia vai nos falar assim: amai ao vosso Deus de todo o vosso coração, sobre todas as coisas e de todo o seu entendimento. Mas se você faz isso, você cumpre esse mandamento por um senso de obrigação e não de prazer, aí você estraga tudo. Porque nós devemos fazer isso por prazer. Se nós que somos seres humanos, a gente não aceita que alguém esteja conosco só por uma obrigação, que dirá Deus, né, irmãos? E aqui, Adão, ele se distancia de Deus, porque ele peca. E para fechar essa linha de raciocínio, peço que vocês abram as nossas Bíblias em Lucas 14. Que diz assim, Lucas 14, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me des por escusado. Ainda outro disse: casei-me e portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo ao seu senhor.
disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. É interessante, irmãos, porque vai falar que na Bíblia, quando diz um banquete, significava comunhão. E Deus fez um grande banquete e Ele chamou a várias pessoas. E as pessoas que Ele chamou começaram a dar desculpas. E você vê que aqui as desculpas que eles deram não era nada de errado, não era pecado. Não era pecado você ter um campo, não é pecado você ter os bois aqui significava trabalho para a terra. Não era pecado casar, nada disso era pecado. Porém, o pecado era a colocação que isso estava tomando. Não é pecado ter um casamento, não é pecado você trabalhar, não é pecado você possuir bens. O pecado é você colocar isso acima de Deus. O primeiro mandamento é amar o teu Deus sobre todas as coisas. E aqui essas pessoas viram o banquete de Deus e acharam que outra coisa seria mais importante. Então, que nós devemos saber a colocação das coisas na nossa vida. Primeiramente, quando Deus nos diz o não, não é porque Ele quer o nosso mal, pelo contrário. Quer dizer que Ele sabe o futuro, Ele sabe o que é melhor para a gente. E quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Então, que nós devemos ter sempre Deus acima de todas as coisas. Porque, na verdade, Deus, Ele não dificulta para que nós possamos encontrá-lo. Pelo contrário, Ele facilita, mas Ele tem uma condição: me buscareis e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você realmente precisa querer para que Ele possa ser achado por você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.